Olá, você pode fazer parte da comunidade que toda semana estuda a Bíblia comigo no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Nós temos muito conhecimento, muita informação para você ali da Palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia como nunca tinha lido até esse momento. Ali você terá várias informações, introdução às línguas originais em que a Bíblia foi escrita, sorteios, porque nós já levamos pessoas para Israel que eram alunos do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Só está faltando você. O que você espera então para fazer parte dessa grande comunidade? Clique aqui e faça sua matrícula hoje mesmo. Eu espero você na nossa próxima aula. A gente poderia tentar reduzir, explicar o que é a oração como? Ela é um caminho, é um jeito de conversar com Deus. O que é a oração? A oração é... Por que ela é tão poderosa e por que Jesus falou tanto sobre a oração? ela é profundamente poderosa porque ela é transcendente. Eu estou conversando aqui com você e essa nossa conversa tem um certo poder. Tem já, né? Já tem. Qualquer conversa. Qualquer conversa. Qualquer palavra que eu profiro, Isso. eu estou colocando para fora algum Como poder. diz o livro de Provérbios, as palavras da gente são medicina para o corpo É mesmo. ou são doença para o corpo e para a alma. Eu acredito nisso. É de modo que você pode matar um Maldizer. jardim inteiro com palavras ruins, tanto quanto você, com as suas palavras, faz a vida brotar. Brotar do chão da terra, brotar na alma das pessoas. Palavra não é brincadeira. E eu vejo as pessoas proliferando palavras em todas as direções, sem a menor consciência do significado nefasto ou maravilhoso do significado das palavras. É tão forte que Jesus disse que de toda palavra frívola que sair da boca do ser humano, dessa palavra a gente presta contas no dia do juízo. Poxa. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 3 da epístola dele, diz algo dessa natureza. Diz que não há nada mais letal na realidade humana do que a língua. E ele não está falando do órgãozinho Claro. batendo entre os dentes. Do que sai. Do que, como simbolização do que ela verbaliza e expressa. Por que é tão poderoso assim? Porque também tem o verbo, né? O verbo. Eu sou o verbo. Deus criou tudo pela palavra. A palavra não é só a vocalização. Ela é também, antes de ser a vocalização, é o meu pensamento. Exato. Ela é a transformação do que eu tô aqui É a pensando. minha intenção. É. Ela apenas expressa o meu espírito. É por isso também que o apóstolo Paulo diz aos Efésios: longe de vós toda gritaria e palavra torpe. Quando ele está falando de gritaria, ele não está falando de falar alto. Ele está falando daquela gritaria que decorre do derrame de ira, de ódio, de raiva, de comunicação envenenada, perversa, degradante, destrutiva da gente contra o próximo. Por outro lado, as palavras têm esse poder abençoador sobre a vida dos outros. Transformador. Transformador. A gente lê nos evangelhos Jesus, lá acerca de Jesus, dizendo: e ele meramente pela palavra curava os doentes e expulsava os demônios. Meramente pela palavra. Um leproso chega para ele e todo mundo correu, né? Porque o leproso no primeiro século e antes do primeiro século, Não tinha cura, né? e até há pouco tempo atrás, É. eram pessoas das quais todos fugiam, se evadiam. E era contagioso. E naqueles dias de Jesus, além do contágio, que ninguém sabia explicar a razão cientificamente falando, ele era considerado um ente amaldiçoado. Então, quando o leproso chegou e todo mundo correu, Jesus se aproximou e ele falou de longe: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Poxa Aí Jesus vida. não se satisfez com isso. O texto de Lucas diz que Jesus foi e patolou a mão no meio das chagas do cara, no meio do peito, cheio de pus e de ferida, e falou, tocando: eu quero, fica limpo. E o homem ficou purificado na mesma hora.
Agora, Jesus não precisava nem tocar. É. Lá em Marcos 6, quando ele foi a Nazaré, a cidade onde ele foi criado, se diz que ele ficou admirado da incredulidade deles, porque ele mesmo, Jesus, disse que ninguém é profeta na sua própria terra, nem entre os da sua própria casa, que são os que mais descreem de você, são os mais familiarizados com você, que dizem, supostamente a gente cresceu junto, por que ele está dotado de uma coisa diferente de mim? E aí a inveja toma conta, todos os sentimentos ruins afloram e o cara blinda o coração e não enxerga a graça de Deus bem presente na vida dele. Então lá em Nazaré, o texto de Marcos capítulo 6 diz que Jesus se admirou da incredulidade deles, porque entre eles não pôde curar muitos enfermos, senão alguns poucos, impondo-lhes as mãos. Ou seja, teve que fazer uma transferência de poder corpo a corpo, mão, cabeça, vazar aquilo ali. Em outros lugares, na maioria dos lugares, ele só falava. Tem uma mulher que só de tocar na roupa dele, né? Ele falou que sentiu o poder Marcos saindo 5, de mim. Não é? Ele está cercado de gente pegando nele para todo lado, em Cafarnaum. E de repente ele para e diz: quem me tocou? Aí Pedro disse: o que é isso? Todo mundo está pegando em ti. Aí ele disse: não, alguém me tocou diferente, hein? Todo mundo está me apalpando. Mas tem uma pessoa que me pegou com outra intenção, porque eu senti que de mim saiu poder. Nossa, é maravilhoso, né? Ou como aquele centurião que a intenção romano dela fez a diferença entre as outras intenções de quem estava tocando. Porque ela sofria de menstruação crônica. E o que era uma coisa abominável para a tipo, mulher daquela época. O que é isso? Ela não conseguia parar. O fluxo era constante? Ah, tá. Era um fluxo hemorrágico intermitente, absolutamente Ela constante. acaba morrendo disso. Ela já estava há 12 anos sangrando. Nossa. Ela ter sobrevivido aquilo tudo já era um milagre. E ela tinha gasto todos os bens dela com os médicos, não tinha mais nada. E ela disse: se eu ao menos vier por trás, escondida, para ninguém ver, porque era uma vergonha. E ela não podia nem se aproximar dos outros, porque senão ela estava violando a lei de Moisés. Como impura? Como impura. E era uma violadora da lei de Moisés se ela tocasse em alguém. Se alguém tocasse nela, já tinha que se purificar completamente. Se ela tocasse alguém, era uma má intenção perversa. E ela sabia que Jesus podia curá-la, mas não tinha nem coragem de vir pela frente, nem ousava fazer esse pedido. Então ela rastejou por trás, tremulamente, e pegou na ponta, na orla das vestes. E aí aconteceu essa maravilha. E Jesus vira-se para ela e diz: ó mulher, vai-te, a tua fé te curou, vai-te em paz. E a gente vê, por exemplo, aquele centurião romano, que vieram todos e disseram: olha, esse cara é bom, ele é centurião romano e tal, está aqui entre nós, mas é um cara do bem. E ele tem um pedido a fazer, se tu puderes atender, atendas. E ele disse: é o meu servo que está doente na minha casa. Aí Jesus diz: eu irei curá-lo. Se dispõe a ir até a casa do cara. Aí o cara diz: não. Tu não precisas vir à minha casa, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Mas manda uma palavra. Poxa. Porque se tu disseres uma palavra, eu conheço o significado das palavras, porque eu sou um homem que lida com autoridade de palavras. Quando o meu superior me diz: faze isto, eu faço. Quando aqueles que são meus subalternos ouvem me dizer: façam isto, eles cumprem. Então, a partir da hierarquia militar, eu aprendi o significado do peso e da responsabilidade para com as palavras. Basta que tu digas uma palavra aqui e o meu servo ficará curado lá. Aí Jesus disse, olhou perplexo e disse: em verdade, eu vos digo que em todo Israel, que era o povo que se jactava de ser monoteísta, de ser o único povo que sabia de Deus, em todo Israel, eu jamais encontrei alguém com uma fé igual a deste homem. Nossa. Vai para a tua casa, o teu servo está curado.
E aconteceu isso em outras ocasiões. E não teve uma ocasião que ele pergunta se a pessoa quer ser curada, a pessoa tá querendo ser curada, ele fala, É em João 5, lá Porque- em Betesda. porque ele não vai curar uma pessoa que não queira ser curada e a pessoa tem que falar. Ele não obriga É. a cura em ninguém. Isso é Então, maravilhoso. é o Qual que paralítico como de que é, Betesda. como que é O cara tá lá há 38 anos. Quer dizer, uma vida inteira. 10 anos a menos do que você tem de É. idade, tem 48, né? Então, 38 anos ali na beira do tanque de Betesda, que era um amontoado de doentes que criam que uma vez no ano as águas eram agitadas por um anjo. E quando as águas eram agitadas, o primeiro que se pusesse, caísse, se jogasse dentro da água, ficaria curado. Aí ele nunca conseguia, porque o cara era aleijado, ele saía ali querendo pular dentro da água, outro caía antes. Aí Jesus chega, sabendo e conhecendo a condição dele, se aproxima do homem e pergunta: tu queres ser curado? Poxa, né? O cara fala, Jesus, ei! E é a Que ele fala? pergunta psicológica mais maravilhosa possível, porque ninguém é curado se luta contra a cura. Isso vale pra tudo, Pra né? tudo. Você quer que eu te ame? Porque a É. pessoa às vezes não quer seu amor. Você pode se blindar para não qualquer quero. bem nessa Você vida. você quer que eu te cuide de você? É. Eu vou cuidar, mas você quer? É. Se a pessoa Você não quiser, aceita. você aceita. Você acolhe. É. Se Que você nem o se cara que tá fechar, com problema de droga, se ele não quiser. nem Deus entra. Exatamente. Deus respeita teu livre-arbítrio. É muito bonito isso, É, porque. você tem que desejar. É. E aí o homem ouviu aquela pergunta de Jesus: tu queres ser curado? E aí o texto diz lá em João, no capítulo 5, que o homem, ao ouvir aquela pergunta, ele olhou para Jesus e se viu curado. Ele se imaginou Nossa. curado. Ele se enxergou curado. Aí Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Olha só como a pergunta: tu queres ser curado? Gerou no indivíduo uma reconstrução, um regênesis pessoal. É. Ele viu o mundo dele recomeçar, um resetting total da vida. Ele se viu curado. Aí Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. E o cara se botou em pé, saiu correndo e pulando. Foi uma coisa maravilhosa. Então, palavras, que foi o que você perguntou, tem um poder extraordinário meramente na troca humana. A gente tá falando de palavras mudando Ainda. para bem. É. E a E pro maldição. mal. Então, como é? Porque o que a gente pensa é assim: quanto mais a pessoa é conhecida, quanto mais a pessoa é visível, na teoria, tem mais gente desejando mal para ela também. Como se blindar para isso? Porque senão é pior você ser mais conhecido, né? Porque tem Olha, mais gente desejando o teu mal. Teoricamente seria, mas depende de quem você é. Porque, por exemplo, eu estou dizendo desde os meus 18 anos de idade que se a terra inteira se juntar para desejar o meu mal, cai tudo por terra, porque eu sou invulnerável, impenetrável, o meu escudo é Então a inatravessável. palavra tem poder, Mas depende de contra quem. Tem que encontrar uma vulnerabilidade do lado de lá e tem que encontrar um acoplamento, tem que encontrar um outro mal recíproco, plantado na mente, no coração do outro indivíduo. Porque se aquele contra quem você deseja o mal é uma pessoa que não deseja o mal de ninguém, é uma pessoa que ama, o escudo do amor é invencível. É uma pessoa que olha e que tem luz nos olhos, como Jesus diz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Ele não está falando do globo ocular, ele está falando do olhar. O teu olhar, a tua projeção de olhar, de pensamento, a tua interpretação da vida, se é boa ou se é má, ela, se é má, vai fazer com que tudo à tua volta se torne treva. Mas se você tem um olhar bom acerca das pessoas, você ilumina a vida dos outros, a sua e a dos outros. Foi o que Jesus diz, está lá em Mateus, do capítulo 5. Se
a tua luz, a tua mente, o teu pensamento, o teu desejo é bom para com a vida, você se torna um farol da existência, fazendo bem a todo mundo.